O poder do desapego. Como conquistar mais quando você não se importa em perder? Existe uma força silenciosa que todo homem precisa aprender a dominar, e ela se chama desapego. A maioria dos homens vive prisioneira da necessidade de agradar, da ânsia de ser escolhido, da obsessão por ser validado. Eles entram num relacionamento ou em uma conversa já com medo de perder. E é justamente por isso que perdem. Porque quando você demonstra que precisa de mais de alguém, você automaticamente entrega o poder. A mulher sente isso. O ambiente percebe e a sua energia muda. Você deixa de ser o homem que escolhe e passa a ser o homem que implora para ser escolhido. E a verdade é simples. Nada é mais atraente do que um homem que não tem medo de ficar só. O desapego não é indiferença, é liberdade. É a capacidade de estar presente com uma mulher, se conectar, sentir desejo, mas ainda assim saber que você continua completo mesmo se ela for embora. E isso muda tudo, porque enquanto a maioria está agindo por carência, você está agindo por abundância. Enquanto os outros fazem de tudo para impressionar, você está tranquilo, porque entende que o valor está em você, não na aprovação dela. O homem desapegado transmite uma segurança que poucas pessoas conseguem entender. Ele não reage com desespero quando é rejeitado, não muda quem é para agradar, não entra em jogos emocionais. Ele simplesmente observa, entende e segue. E é justamente isso que o torna magnético. O que as mulheres sentem quando estão diante de um homem desapegado é um misto de curiosidade e fascínio, porque elas não conseguem controlá-lo. Elas percebem que ele não se abala por pouca coisa, que ele não muda de humor porque ela demorou para responder uma mensagem, que ele não precisa provar o próprio valor. Ele não corre atrás, ele caminha no próprio ritmo. E, paradoxalmente, quanto mais ele mostra que não precisa, mais elas querem ser escolhidas por ele. É um instinto natural. Quando algo é escasso, se torna valioso. Quando um homem é emocionalmente independente, ele se torna uma exceção num mundo cheio de dependência emocional disfarçada de amor. Mas o verdadeiro poder do desapego vai além da conquista. Ele molda sua mente. Um homem desapegado não é o que foge das emoções, mas o que não é controlado por elas. Ele entende que tudo na vida é impermanente. O interesse de uma mulher, a atenção das pessoas, o sucesso, o status. Nada disso é permanente, e é exatamente por isso que ele não se apega. Ele vive com presença, mas sem prisão. E esse tipo de liberdade é o que te coloca num estado de poder inabalável. Você deixa de correr atrás das coisas e começa a atraí-las. Você não busca validação. Você se torna o tipo de homem que gera validação apenas por existir. É claro que chegar nesse nível exige maturidade emocional. Você precisa quebrar o ciclo da necessidade. Isso significa parar de fazer tudo por medo de perder. Parar de dizer sim para tudo para não desagradar. Parar de correr atrás de quem não te escolhe. Quando você age assim, está basicamente dizendo: meu valor depende da reação do outro. E isso é o oposto da energia masculina. O homem de valor entende que o verdadeiro controle está em não precisar controlar nada. Ele sabe que a mulher pode ficar ou pode ir, que o momento pode ser intenso ou pode acabar. E tudo bem, porque ele nunca perde o essencial, ele mesmo. E o mais interessante é que o desapego não te torna frio, ele te torna seletivo. Você continua sentindo, continua amando, continua se entregando, mas sem se anular. Você entende que o amor de verdade nasce da liberdade, não da prisão. Quando você para de forçar conexões e começa a apenas ser você, as pessoas certas permanecem. O desapego não é o fim da emoção, é o início do equilíbrio. E é nesse ponto que você se torna o homem mais perigoso do jogo, aquele que não precisa ganhar para estar em paz, nem perder para aprender. Então, da próxima vez que estiver diante de uma mulher e sentir aquele medo de perdê-la, lembra disso. O poder está em não precisar. Quando você se mostra capaz de seguir com ou sem ela, é aí que ela começa a te enxergar de verdade.
Porque o desejo feminino não nasce do desespero masculino. Ele nasce da independência, da força e da paz interior. O homem que não precisa é o homem que todo mundo quer ter por perto.